Bom dia, live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante: aceitação. Tem pessoas que não aceitam a sua própria realidade, por isso elas se frustram e não conseguem realizar grandes coisas. Isso aqui é muito importante e eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a entender isso daqui, o meu resultado mudou assim significativamente. E é uma coisa que eu quero passar para vocês. Dila, muito bom dia, muito bom ver você aqui. Seja muito bem-vinda sempre. Aceitação. Vamos lá. Por muito tempo eu não aceitava a minha própria realidade quando eu vim para Portugal. No Brasil, a gente tinha uma pessoa que a gente contratou para cuidar da nossa filha, limpar nossa casa e tudo mais. A gente tinha nossos familiares, tudo bem que a gente sempre foi muito independente nesse sentido, mas a gente tinha pessoas. Jaqueline, bom dia também, muito bem-vinda. Só que o que acontece? Quando a gente chegou aqui, só tinha nós e nós mesmos. Hoje em dia tem umas primas aqui que moram perto da gente. Mas, por muito tempo foi nós e nós mesmos. E aí o que acontece? Não tem para onde correr. Você tem sua filha, eu tinha minha filha, ela não estava matriculada na escola, então ela ficava comigo o dia inteiro, eu tinha que fazer meus lançamentos, e às vezes ela chorava e ela queria eu, e às vezes ela chegava aqui, a Letícia ia trabalhar, o tempo não dava o suficiente, eu estava acostumado a trabalhar enquanto a moça estava cuidando dela, do meu lado, mas é, era diferente, né? E aí, de repente, passa a se ter um monte de obrigações, inclusive com a casa e tudo mais. E eu comecei a ficar estressado. Estressado num sentido que eu não tinha aceitado ainda a minha realidade. A Letícia também, muitas vezes ficava estressada. A gente não tinha aceitado a nossa realidade. Nós sempre fomos pais que gostamos de ser muito próximos, né? Portanto, essa mulher cuidava da nossa filha, mas ela cuidava dentro do espaço, onde a gente estava trabalhando. O tempo inteiro a gente estava com ela, só que a gente tinha apoio. E aí aqui a gente não tinha esse apoio. E foi muito complicado, principalmente no começo, essa aceitação da realidade. Quando o Davi nasceu também eu tive problema com isso, num sentido de, pô, agora tá drenado a energia. Nós dois temos que trabalhar, só que nós dois temos que revezar. Um fica com ele, o outro trabalha. O outro trabalha, o outro fica com ele. E assim vai revezando. Só que é muito complicado que muitas vezes a gente se cobra fazer coisas que não cabem na nossa rotina, que não cabem nas nossas 24 horas. E aí a gente se frustra. E quando a gente virou essa chavinha aqui, sinceramente, tudo mudou expressivamente. Muito, 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 muito. A qualidade de vida, a expectativa sobre o dia, tudo. Às vezes você quer encaixar um monte de coisas num dia que não cabe. Às vezes você tem um determinado marido, você tem uma determinada rotina, você tem obrigações com a sua filha, você tem problemas de saúde, você tem limitações com outro trabalho que você tem. Então, não dá para você se cobrar, ter uma rotina de alta performance daquela pessoa que tem uma realidade totalmente diferente da tua. Não dá para conseguir ter uma rotina de uma pessoa que às vezes ela talvez até tenha filho, mas ela não fica próxima do filho, ela negligencia muito. Não dá para ter a mesma rotina. Às vezes a gente compara o palco dos outros, aquilo que a gente está enxergando dos outros, com o nosso bastidor, com a nossa realidade. E isso é totalmente desproporcional. Você não sabe como é que é. Você não sabe se aquela pessoa é uma boa mãe. Você não sabe se ela realmente põe tempo naquilo que importa. Você não sabe se ela leva realmente a sério as coisas do bastidor da vida dela ou se ela tem tempo para isso. Você não sabe. Você não sabe se essa pessoa tá bem. A partir do momento que eu comecei a trabalhar como mentor aqui, eu comecei a conhecer a realidade de muitas pessoas, eu comecei a perceber que tem muita gente que parece que tá extremamente bem e não tá tão bem assim. Às vezes a pessoa tá com um vazio interior muito forte. Às vezes a pessoa tá drenada na tua rotina. Às vezes não tá legal. Às vezes você tá desejando a vida daquela pessoa e aquela pessoa não tá desejando a própria vida do jeito que ela é. Entende? Então o ponto que eu quero trazer aqui para vocês nessa live é a aceitação. A primeira coisa é você aceitar a sua realidade do jeito que ela é. Eu tenho tantas horas para trabalhar, é isso que eu tenho. Eu tenho essa limitação física, é isso que eu tenho.
Eu tenho essa limitação de tais horários que eu não posso estar no meu trabalho. É isso que eu tenho. Eu tenho meu marido que não me apoia. É isso que eu tenho. Acabou. Agora o que você vai fazer? Você vai começar a partir daquilo que você tem, daquela realidade que você aceitou, ver o que você pode mudar, o que você não tem controle de mudar, o que você pode adequar a essa rotina e quais tempos você tem para trabalhar. Aí você vai começar a diminuir a expectativa sobre a vida perfeita, porque a vida perfeita, ela não existe. A vida perfeita não existe. Você vai ter que fazer funcionar na sua vida imperfeita. Porque o mundo é assim. O mundo é assim. E aí você vai perceber que vai começar a ficar mais simples. Por exemplo, quando eu tô com o Davi aqui, a Letícia vai trabalhar, eu tô com o Davi, então eu tenho os momentos que eu sei que ele dorme. Nos momentos que ele dorme, eu vou aproveitar para fazer tarefas que eu sei que não dá para fazer junto com ele. Aí eu sei que ele vai dormir umas 2 horas e meia durante o dia, lá perto da hora do almoço. Então eu já deixo tudo preparado, deixo anotado as coisas que eu tenho que fazer. Ele foi dormir, eu vou lá e começo a arregaçar. Começo a fazer. Se ele acordou, tá tudo bem. Eu já tenho isso na minha cabeça, tá tudo bem. Eu fiz o que era necessário. E aí eu vou dar comida para ele, vou ficar com ele e na medida do possível eu vou fazendo outras tarefas. Às vezes eu pego o carro, saio, vou gravar um conteúdo, alguma coisa, vou fazer alguma coisa que tem que ser feita, faço alguma ligação, mas fica muito mais simples, porque eu sei o que é que me espera da minha rotina. Eu sei o que é e eu sei dos imprevistos também. Porque tem esse ponto também, você se programa para a sua rotina. Aí quando a vida sai dos eixos, você fica com a cabeça doida. Ah, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? A cliente desmarcou. Ah, fulana não vai poder vir. Aceite a sua realidade. Olha para aquilo e fala, é isso que eu tenho em mãos. O que eu posso fazer de melhor? Respira fundo e vambora. O empreendedor, ele precisa adquirir resiliência. Ele não pode ser engessado. Se você for uma pessoa engessada para a vida, você vai travar. Se você for uma pessoa que quer tudo certinho, você vai travar. Porque na vida nem tudo é certinho. Nem tudo é perfeito. É muito importante entender isso. Nem tudo é perfeito. Você tem que entender e aceitar. Claro que vão ter coisas que você vai aceitar no momento e posteriormente você vai mudar. Tipo assim, não, eu aceito, minha rotina é assim, mas eu não quero viver isso aqui. Aí você vai trabalhar para não viver isso aqui. Você vai trabalhar para tirar certas coisas, para tomar certas decisões, para liberar tempo ou para tomar decisões de pessoas que estão muitas vezes nas suas costas. Às vezes você carrega um monte de gente nas costas. Às vezes o peso que você carrega é muito forte. É muito pesado. É muito difícil você correr quando você está pesado. Carregando um monte de gente, carregando um monte de coisa, carregando um monte de situações, carregando um monte de sentimentos. Aí é difícil. Então, é você entender, pô, eu vivo isso, tem uma lógica dentro disso que eu estou vivendo, mas eu não quero viver mais isso. E aí você vai começar a trabalhar em cima disso. Mas a primeira coisa é você aceitar, minha realidade é esta, tá? Porque uma coisa eu aprendi. Tudo é storytelling. Tudo é storytelling. Grava muito bem o que eu tô falando. Sabe essas histórias que você ouve sobre as grandes lendas do mundo, sobre as pessoas famosas, sobre documentários, sobre livros de história? É tudo storytelling. Como assim, Humberto? Tudo storytelling. Eu tava vendo um trailer ontem, eu tava conversando com a Letícia sobre isso. Nós dois estávamos conversando. Que era um novo seriado aí que lançou da Anitta, documentário, que é Anitta Larissa, alguma coisa assim. Aí eles fazem um storytelling, né, uma história de que nos bastidores a Anitta é a Larissa, né? Ela é uma pessoa totalmente diferente e na vida artística ela é a Anitta. Aí eles começam a mostrar esses dois lados aqui. Ela é uma pessoa assim, assim, assado quando ela é a Anitta, mas quando ela é a Larissa, ela é uma pessoa simples e comum. Pode ter muita verdade nisso? Pode, eu não tô falando que não é verdade. Só que entenda, toda série, toda coisa que é feita assim é produzida.
Então existe uma intenção de passar uma informação para as pessoas. E qual que é a intenção aqui? Ela quer passar essa ideia de que ela é uma pessoa assim, que ela trazer uma proximidade com as pessoas, muitas vezes quebrar objeções que as pessoas têm raiva dela e fazer as pessoas não terem raiva dela. As histórias são assim. As pessoas montam essas histórias, esses roteiros para esses filmes, para esses documentários, para quê? Para limpar a barra em alguma coisa, para mostrar um outro lado, para fazer você entender aquilo que o autor quer que você entenda. Isso aqui está nos livros de história, isso aqui está nos documentários, isso aqui está nas notícias do jornal. O título, a notícia, o que foi falado, o que não foi falado, é para quê? Para você tomar as conclusões que o autor deseja que você tome. No jornalismo, em várias coisas, as pessoas estudam para quê? Para escrever de uma forma que você sinta os sentimentos que ela quer, que você entenda a história como ela quer. É muito importante você entender de persuasão, é muito importante você entender de narrativa para você não ser manipulado nesse sentido. Por quê? Porque esse controle desse tipo de informação, muitas vezes, não estou falando que é o caso aqui, tá? Embora eu não me simpatize muito com a Anitta, eu não estou falando que é o caso aqui, tá? Não estou acusando. Mas o controle da informação muitas vezes está com as pessoas más. E as pessoas más, elas vão induzir o povo a conviver, a pensar aquilo que elas querem. E por que eu estou falando isso? Porque no meu ramo também tem muita gente que manipula pra caramba histórias mentirosas para poder vender seus cursos, para poder vender suas mentorias. Você vê aquela pessoa toda emperequetada, toda perfeita, toda a empresária boss e não sei o que lá e não sei o que. Só que você não sabe que no bastidor essa pessoa tá depressiva. Você não sabe que no bastidor essa pessoa tá muitas vezes cheia de boleto. Você não sabe que se no bastidor, na verdade, ela não entende quase nada da técnica que ela tá ensinando. Você não sabe. Eu conheci alguns bastidores, eu sei de muita coisa. E eu posso afirmar para você, tem muita gente que utiliza-se de ser um bom comunicador, uma boa comunicadora, utiliza-se de uma boa narrativa, muitas vezes de já ter muito dinheiro, se produzir, andar no carrão e tudo mais, e vender por quê? Porque tá encantando um monte de pessoas, contando uma história. E aí, você olha para aquela história e você fala, nossa, essa é a verdade, é isso que eu quero para mim. E é legal você querer isso para você, só que você começa a comparar os passos daquela pessoa com os seus passos. Você começa a comparar o método que ela fala que dá certo com o seu método, com o seu jeito. Aí você começa a se frustrar, falando, eu não tenho comprometimento, eu não consigo, eu não sou tão bom quanto a fulana, eu não consigo ser essa pessoa tão forte. Só que você não sabe que muito dessa força é uma mera narrativa. Muitas vezes não é real. E muitas vezes é um método que nem funciona. Tem muita gente que enriqueceu vendendo curso, fazendo uma técnica para vender curso, e quando vai ensinar você a vender procedimento, ela não sabe vender procedimento direito. Por quê? Porque é diferente. É muito diferente. Ou às vezes ela já teve um sucesso por causa de outra coisa, por causa de um ponto comercial, por causa de dinheiro que ela tinha, por causa de notoriedade que ela tinha por outras coisas, e ela está ensinando você do zero a ganhar dinheiro. E aí, muitas vezes, não se aplica. Ela fala pra você postar conteúdo todo dia, fala do posicionamento que você tem que comprar uma roupa, um blazer na Zara, você tem que comprar não sei o que lá. Aí você fala, caramba, não bate. Aí você começa a entregar a experiência da cliente, um negócio muito caro que não é compatível com o preço que você cobra. Tem muitas nuances aqui. Dentro do meu trabalho, eu posso dizer para você que eu sou especialista em ajudar pessoas simples, pobres, muitas vezes, pessoas na favela, periferia, cidade pequena, a conseguir bater faturamentos muito altos. Por quê? Porque eu vivi isso aqui realmente. Eu vim de Itaquaquecetuba, do Aracaré, eu pegava trem todo dia de manhã para ir para a Estação Brás, linha 12 Safira e tudo mais. E eu consegui sair dessa realidade. Foi isso que eu ensinei para as pessoas. E muitas vezes eu peguei esse problema com as pessoas, essas barreiras com as pessoas, no sentido de a pessoa estar extremamente frustrada mesmo. Tipo, eu queria ter não sei o que. Aí você tem que trabalhar em cima da desconstrução do pensamento da pessoa.
Olha, isso aqui não é aplicável na realidade. Isso aqui não dá certo para você. Você vai ter que começar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. É por isso que eu gosto bastante do Gabriel Dias. Quem já viu o Gabriel Dias aqui? Eu já fiz live com ele. É um cara, nossa, muito gente boa. A narrativa, a história dele é em torno da vida dele realmente. Ele é um cara que ele já conseguiu uma boa notoriedade, já conseguiu ganhar um bom dinheiro. E ele é um cara que, meu, o conteúdo dele, ele mostra um lugar extremamente simples. Ele vai para lugares simples, ele se coloca muitas vezes na realidade da pessoa que está assistindo ele. Por quê? Porque ele viveu aquilo lá em Chorozinho, no Ceará. E não é um negócio tão distante, é recente. E ele fazia conteúdo, viralizava justamente por isso. O cara tem um baita de um trabalho e ele mostra a realidade. Entende? E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Elas acham que elas precisam mostrar uma realidade que não existe. Elas acham que precisam viver uma vida que não existe. Elas acham que elas precisam dedicar um tempo que não cabe na rotina delas e elas geram um desequilíbrio enorme nas vidas pessoais delas. Frustração. Faz sentido? Escreve aqui pra mim se tá fazendo sentido o que eu tô falando, se você tá entendendo o que eu tô falando. É muito legal essa troca aqui para eu saber se vocês estão realmente entendendo o que eu tô dizendo, se vocês concordam, se vocês discordam, tá? O que eu tô trazendo aqui é realmente experiência. Eu não tô desde ontem aqui, eu tô desde 2017 fazendo isso daqui, né? Trabalhando com marketing, vendendo produtos que eu ensino desde 2019. Então já faz um bom tempo. E nesse bom tempo, eu tive as minhas experiências, as minhas frustrações, às vezes que eu me comparei, às vezes que eu me cobrava demais uma realidade que não existe para minha realidade, para o estilo de vida que eu tenho, se comparar muitas vezes com uma pessoa solteira, sendo que eu sou casado, tenho 2 filhos, moro num lugar que eu não tenho rede de apoio. Às vezes a gente se compara, às vezes a gente acha que a gente tem que entregar mais numa vida que não faz sentido. Que não faz sentido para nossa realidade. É óbvio que a gente tem que cada vez entregar mais. É óbvio que muitas vezes a gente tem que gerar desequilíbrios na nossa vida. Você quer ter um sucesso numa determinada área, às vezes você vai ter que segurar umas outras áreas. Muita gente que teve sucesso, muitas vezes, negligenciou coisas importantes na vida pessoal. Isso faz parte. Só que é importante você fazer isso conscientemente. E é importante você não se cobrar de uma coisa que não cabe. Que não cabe na sua rotina, tá? Então a grande mensagem de hoje é: vamos mudar de vida? Vamos, mas a primeira coisa, vamos aceitar a rotina que a gente tem, vamos aceitar a classe social que a gente tem, vamos aceitar o local que você tem para atender, vamos aceitar os filhos, o marido, a vida, a casa, as pessoas que estão na sua orelha falando que você não vai conseguir, vamos aceitar que a sua realidade é essa. E a partir dessa aceitação, vamos fazer aquilo que a gente tem controle para melhorar um passo de cada vez, um passo de cada vez. Se for o caso de sair da cidade, saia da cidade, mudar de casa, mude de casa, resolver alguma coisa na rotina, resolva. Enfim, você pode mudar tudo. Você não tem que se conformar com nada. Mas primeiro você tem que aceitar a realidade que você vive. A partir daí você consegue construir algo novo ou desconstruir para poder construir algo novo. Faz sentido, é desse jeito. Estava conversando ontem com a Carol sobre isso. Com essa comparação gera frustração, muita frustração. Muita gente desiste por causa disso. E muita gente se compara com narrativa dos outros, com historinha dos outros, com coisas que não são realmente verdade, com narrativas montadas, tá? Então muita atenção com isso, tá? Marketing é uma coisa que eu estudei bastante. E eu digo para vocês que são pessoas boas, vocês têm que dominar isso. Persuasão, narrativa e tudo mais. Para quê? Porque os bons, eles têm que fazer barulho. Sabe por que os maus estão no poder? Porque os bons, eles estão em silêncio, eles não dominam essas técnicas. Então vocês têm que aprender a utilizar narrativa, não para mentir para os outros também, mas para ter integridade, para você saber construir aqui as suas histórias que você viveu realmente, para você saber vender mais o seu trabalho e para você saber também viver a sua própria vida, do jeito que ela é, do jeito que ela te exige, com o tempo que você tem. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Vou levar a Larinha para a escola. E vamos lá. Vamos se concentrar aqui, vamos fazer a nossa oração com muita fé, muita determinação,
pra gente viver um dia maravilhoso hoje. Fecha os seus olhos, coloca os dois pés no chão, senta confortavelmente na cadeira e respira fundo comigo 3 vezes para a gente se conectar com o presente, com o agora. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela nossa conexão, pela nossa união, por mais essa live, por essas pessoas maravilhosas que me acompanham, estão aqui comigo, ouvem o que eu tenho para dizer, e que cada palavra entre nos seus corações, que cada palavra de consolo, cada palavra libertadora venha realmente libertar, venha fazer as pessoas aceitarem as suas realidades, para não ficarem se cobrando de coisas irreais. E a partir da sua realidade, que elas venham construir realidades inimagináveis, numa vida realmente muito plena, de muita paz, de muita luz, de muita prosperidade, de muita abundância financeira, do amor, de bons relacionamentos, de bons filhos, de uma boa casa, uma casa edificada com a tua palavra. Assim seja. Que venhamos ter forças para cada dia viver um tijolinho de cada vez desse 2025 que nós colocamos no nosso coração. Repete comigo aqui. Porque 2025 é o melhor ano da minha vida, o ano de maior crescimento, o ano de maior realização, o ano em que eu vou crescer mais, pessoalmente, profissionalmente e financeiramente. Respira fundo. Estica seus braços. Abre um sorriso no rosto. Fala assim, ó. Vamos pra cima. 2025 é o meu ano. Gente, ó, pode contar comigo que eu tô aqui com vocês. Amanhã a gente tem live de novo. Pra quem tá aqui nova, tem um destaque no meu perfil, podcast. Abre lá esse destaque. Todas as lives estão lá. Vai lavar louça, vai dirigir, vai alguma coisa, vai ouvir nessas lives. Tá bom? Tamo junto, um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe você. E é isso aí. Tchau, tchau.